E aí, turma? Nesta aula, vamos continuar o desenvolvimento do nosso formulário avançado em planilha Excel. Neste vídeo, vamos fazer os códigos VBA para carregar a lista de tipos de produto para a Combo Box. Mas antes de começar a trabalhar, se você não acompanhou as videoaulas anteriores, link na descrição do vídeo. Beleza? Recados dados. Então vamos trabalhar. Guia Desenvolvedor, Visual Basic, duplo clique no nosso Form avançado, duplo clique sobre o formulário, desce no final dos códigos e aí nós vamos criar mais uma macro. Subcarregar, underline, tecla shift ou tracinho, está ali o underline. Carregar tipo. Pressionei Enter, já criou o EndSub. Na sequência, vamos inserir um sistema de tratamento de erro. On error, go to erro. Caso tudo ocorreu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro 2 pontos e exibe uma MSG Box. Abro aspas duplas, erro, ponto de exclamação, fecho aspas duplas. Vírgula, VB Critical, vírgula, abro aspas duplas, título da mensagem, tipo, e fecho aspas duplas. Por enquanto, deixem o sistema de tratamento de erro desativado, colocando uma aspa simples no início da linha de código on error go to erro. Na sequência, preciso de duas variáveis, de em linha as double, ou seja, a variável linha é do tipo número, vírgula, e contar as double. Vocês já vão entender o porquê destas variáveis. E a minha variável linha, ela vai ser igual à linha de cabeçalho dos dados da aba listas. No meu exemplo, o cabeçalho está na linha 1. Então, a minha variável linha igual a 1. Na sequência, antes de carregar a lista, nós precisamos limpar a Combo Box destino. No meu caso, a lista vai ser carregada na Combo Box de name cTipo. Peguei o name, volto no código cTipo.clear para limpar a lista da Combo Box. Mas se a Combo Box não tiver uma lista, vai acontecer um erro nesta linha de código. Então eu já vou prevenir colocando on error resume next para pular para a próxima linha de código. Na sequência, precisamos definir qual a aba da planilha que nós vamos trabalhar. No meu exemplo, a aba listas, nome interno do VBA da aba é planilha 2. Então, it planilha 2 e end with. E dentro deste with, nós precisamos de um laço para percorrer todas as linhas com dados da planilha 2. Então, do loop until ponto cells, abre e fecha parênteses, ponto value for igual a input. E dentro do parênteses vai a minha variável linha, vírgula, e qual a coluna que eu vou considerar para o loop. No meu exemplo, vou considerar
a coluna A, onde eu tenho o código de barras do produto. Na numeração é a coluna 1. Então, eu quero que esse laço percorra até encontrar uma célula vazia na coluna 1 da planilha 2. E a cada linha, a minha variável linha vai ser igual a ela mesma, mais 1. Beleza, já temos o laço de repetição que vai percorrer as linhas. Agora nós precisamos montar a lógica. Como nós vamos repetir a informação referente a tipo, por exemplo, eu poderia ter assim, eu tenho 2 vezes repetido calção e casaco. Então, como que eu vou fazer para não carregar opção repetida? Para fazer isso, nós precisamos definir a lógica da nossa variável contar, que vai ser igual a uma função worksheet_function.countIfs, ou seja, para contar, nesse caso pode ser o countIf, porque vai ser apenas um critério. Abro parênteses, espaço e underline. Vocês podem também continuar a digitação do código na mesma linha. Eu prefiro quebrar a linha, que aí facilita a visualização. Então, eu quero uma contagem a partir da célula B2, pode ser B2, onde inicia o registro da lista de tipos. Então, nós vamos fazer o seguinte: ponto range, abre e fecho parênteses. E dentro do parênteses, abro aspas duplas. Então, a célula inicial da área que eu pretendo aplicar a função, eu já sei que é a primeira célula abaixo do cabeçalho. No meu exemplo, célula B2. 2 pontos e fecho aspas duplas. E aí, a linha vai ser variável. Próxima informação, eu vou pegar fazendo o seguinte: fora das aspas duplas e comercial, ponto cells, abre e fecha parênteses, dentro do parênteses, a nossa variável linha, vírgula, qual a coluna onde o tipo está cadastrado na planilha. Coluna 1, coluna 2. Então, coluna 2, e eu quero capturar o endereço desta célula em que o laço está. Então, ponto address. Tem 2D, pessoal. Cuidem que tem 2D e 2S. Address. Desta forma. Fora do parênteses, vírgula, espaço. Precisa colocar espaço, pessoal, senão vai acontecer um erro. E underline. Tecla Shift, o tracinho, está ali o underline. Então, neste primeiro parênteses, eu tenho a área que eu quero fazer a contagem. Mas qual o critério para essa contagem? Ponto cells, abre e fecha parênteses, e dentro do parênteses vai a nossa variável linha, vírgula, coluna 2, que no meu exemplo é a coluna dos tipos de produtos da aba listas. Fora deste parênteses, ponto, text. Fecho parênteses e pressiono Enter. Pessoal, em resumo, esta função vai fazer o seguinte. Por exemplo, eu estou na célula B3. Essa função vai verificar se nas células acima e também até a célula ativa, quantas ocorrências existem para casaco. Se eu tivesse casaco na primeira linha,
ele já estaria na lista. Então, eu não preciso carregar o segundo casaco, que no meu caso seria este, ó, na linha 5. Então, eu fazendo um contest nesta área, procurando pelo critério casaco, nesta área teria 2. Isso significa que o casaco já foi adicionado à lista. Beleza. Fizemos a função, agora precisamos analisar. Podem copiar essa parte aqui, ó. Então, if se, de acordo com a linha que o laço está percorrendo, mas agora na coluna 2, se for diferente de empty, significa que eu tenho um tipo de produto cadastrado na linha em questão, na coluna 2. E aí, se, que é o end, e, que eu quero dizer, no caso eu vou analisar se é diferente de vazio, e se a minha função contar, se ela for menor ou igual a 1, significa que o item ainda não foi adicionado para a combo box. Then, and if. É um pouco complexo, pessoal, de entender esta lógica. Por isso que eu estou indo bem com calma. Se entrou neste if, nós podemos carregar a opção da célula em questão, da coluna B, para a combo box, que no meu exemplo é a combo box cTipo, cTipo.addItem. E ele vai adicionar o quê? O texto que consta na coluna B da linha em que o laço está. Podem copiar essa parte. Essa lógica, pessoal, é para carregar a lista da combo box sem repetição. Porque trabalhando nesta estrutura, se eu não definir na lógica que eu não quero opção repetida, vai carregar, no meu exemplo, 2 vezes calção. Com esta lógica, eu carrego apenas uma vez. Beleza. Isso aqui também dá para mudar para não gerar confusão. Analisar o laço pela coluna 2, que é a coluna do tipo de produto. Fizemos a lógica. Salva a alteração, pega o nome da nossa macro, volta no formulário, duplo clique, depois do cal cabeçalho 1, cal carregar tipo, nossa primeira lista. Salva a alteração, executando, vamos ver, e olha que show, pessoal, tem o tipo, calção e casaco, mas esse tipo eu não quero, então nós vamos fazer o seguinte. Eu fiz isso proposital, pessoal. Cabeçalho eu não quero. Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó, que o início vai ser na linha do cabeçalho. Mas se eu não quero o cabeçalho, eu preciso referenciar a linha abaixo do cabeçalho. Desta forma, a lógica começa a ser aplicada a partir da linha 2. Beleza? Alterem para a linha 2, se vocês estão seguindo o meu exemplo, e é hora de testar novamente. E olha que show, pessoal! Já temos, sem repetição, calção e casaco no meu exemplo. É uma lógica simples, pessoal, e eficiente para trabalhar quando as listas estão cadastradas seguindo esta estrutura. Neste exemplo, eu vou apagar estas 2 linhas, porque elas são iguais às 2 primeiras. Era apenas para exemplificar a função. Como não aconteceu erro, ativem o sistema de tratamento de erro. Mais um teste. Vamos ver, show de bola, funcionando certinho.
Agora vocês vão fazer o seguinte. Pega essa informação, podem colocar à direita. É apenas para teste. Limpei. Não tenho nenhuma opção. Será que vai acontecer erro no meu código? Nós precisamos testar todas as possibilidades. Não aconteceu erro. Então, o nosso código está correto. E se eu tiver apenas uma linha, será que vai dar certo? Então, isso é raciocínio, pessoal. A gente precisa ir testando as possibilidades. Carregou certinho. E se o usuário tiver mais de uma opção? Será que o código vai funcionar? Vamos ver. Executando, funcionando certinho. Isso que é, pessoal, uma parte crucial quando você está fazendo um projetinho. Testar o seu código por diferentes perspectivas, como se fosse o usuário utilizando. Beleza. Pessoal, para não ficar videoaulas muito extensas, vamos finalizar este vídeo por aqui e na próxima aula nós vamos aprender a colocar essa lista em ordem alfabética, utilizando apenas códigos VBA. Pessoal, estão gostando do projeto? Deixem o like no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a ajuda de vocês. E até um próximo